Olá, pessoal. Hoje vou fazer mais um vídeo sobre a magia, né? O último vídeo foi o 5, magia número 5, onde eu falei o último trecho que, ao evocarmos o divino trono da fé, estamos evocando a divindade de Deus que rege sobre a fé e a religiosidade em todos os quadrantes da criação divina, certo? Quando a pessoa evoca o trono da fé, estão evocando a divindade de Deus do Criador, que rege esse trono como ele rege os demais tronos, né? Todos os tronos da fé, da religiosidade, do conhecimento, correspondente a Iemanjá, do amor, todos eles são regidos por Deus. Deus está sempre acima. Eles são subordinados a Deus. Os tronos, que é o mesmo que o orixá na Umbanda, pode dizer também divindades. Então vamos ao vídeo número 6, sobre magia, né? O trono da fé, lembra que eles deram esse exemplo do trono da fé, como poderiam dar um outro, né? Ou do conhecimento, ou da lei. Trono da fé limita os demônios e ampara os anjos e os seres humanos. Quando o mago evoca o trono da fé em sua magia, está evocando um mistério vivo que atua tanto sobre os anjos como sobre os humanos e também nos demônios. O poder dos anjos, humanos e demônios são limitados nos seus campos de atuações, todos contidos dentro dos limites ilimitados do divino trono da fé, que é em si o poder, o princípio e o mistério vivo de Deus, que atua em toda a sua criação divina, limitando tudo e todos e colocando cada um no seu respectivo campo religioso dentro do ilimitado campo da fé, regido por ele, o divino trono da fé em Deus. Logo, uma magia negativa será anulada, revertida ou desativada pelo mago. Pronto. Essas anotações que eu fiz. Esse negócio aqui pode estar confundindo se nós temos o livre-arbítrio, né? Aí o mago tem o mago do bem e o mago do mal. E Deus permite que o mago do mal também faça suas coisas. No entanto, ele agora me desvirtuei do que eu ia falar. Bom, ele limita, ele deixa o mago negro, né, o mago mau, fazer, ele lhe dá o livre-arbítrio, mas nessa ilimitação,
né? Ilimitação tem um limite. Vou lá falar de outro jeito, que acho que eu ficou meio enrolado. Acho que eu enrolei isso aí. Acho que eu enrolei. Eu quero que vocês entendam que muita gente vai dizer assim, ué, mas se é ilimitado, o mago é ilimitado e tem limite? Sim. Talvez se der um exemplo material, deixa eu pensar. Uma folha de papel. Eu tenho uma folha de papel, né? Você pode escrever o que quiser nessa folha de papel, certo? Escrever. Mas ela tem um limite. Mesmo que você não consiga escrever tudo nesta folha, você vai ter que pegar noutra folha. Então, é ilimitado, mas limitado ao mesmo tempo, porque o limite dela, do tamanho dela, é esse. Vamos lá ver um outro exemplo. Deixa eu ver se eu arrumo um exemplo aqui sobre informática, né? Os notebooks ou computadores, ele tem aquele disco, né? Aquele disco rígido. Mas esse disco tem um limite, não tem? Se você encher muito o computador, você tem o livre-arbítrio de colocar o que você quiser lá, mas você já colocou tanta coisa lá que já não há mais o que colocar. E um exemplo muito bom é esse aqui também. Um pendrive. Você coloca muitas coisas aqui dentro, mas tem um limite. Chega um limite que você não consegue mais colocar nada aqui. Assim faz Deus. Deus deixa e é ilimitado, mas ele põe limite. Só que essa energia da fé, ela é ilimitada. E desse ilimitado, ela também vai ter lá um certo limite. Deus fez esses tronos, essas divindades, orixás, como queiram denominar, e deu poderes a eles, né? Tanto que eles ajudam na criação. Mas eles não podem ir, eles podem, vamos dizer, fazer algumas modificações, mas não podem ir além do que Deus permite, né? Então eu vou ler esse trechinho novamente. O poder dos anjos, humanos e demônios, são limitados nos seus campos de atuações, todos contidos dentro dos limites ilimitados do divino trono da fé. Certo? O que o mago branco, ou o mago do bem faz, é anular, ele pode anular ou pode mandar de volta o que fizeram para alguém. Vamos falar algo assim mais claramente. Fizeram uma macumba para alguém, para o mal, né? Macumba para o mal. Aí a pessoa vai no centro, disseram, olha, fizeram isso para você, né? E então, o guia, que pode ser um mago, ou se ele não for, ele pode pedir espiritualidade
ele vai anular aquela coisa, aquela macumba que fizeram para a pessoa. Veja bem, a macumba não é o que você coloca lá, o baldinho, né? A tigelinha com coisas lá, a galinha morta. A gente que bota até a galinha viva. Uma vez saiu uma galinha aqui na rua, ela saiu da macumba. Eu até pensei, mas não vou pegar ela não, tadinha. Até ia botar aqui no quintal para criar ela, mas ela tá... Porque os seres cobram da gente se a gente mexer nessas coisas. Então ela foi por aí. Alguém pegou, mas deve ter pego para matar, né? Para comer. Aqueles panos, aquele cachaça. É que alguns magos, eles, ou guia das trevas, eles pegam os elementos daquelas coisas que mandaram a pessoa colocar lá na esquina, né, na encruzilhada. Mas, se não tiver o pensamento, porque não precisa colocar aquilo lá. Pensou, colocou. Mas se a pessoa pensar em casa, ela está fazendo magia. Se ela pensar mal, se ela desejar mal, eu desejo que essa pessoa tenha isso, tenha aquilo, ela está fazendo magia. Deus não vai interferir, mas o negócio vai voltar. Geralmente esse tipo de magia volta para a pessoa. Aí vai passar mal, vai ter problemas. Isso é magia, porque tudo que a gente fala, faz, escreve, é magia. E o que vale é a intenção. Se eu pego num papel e escrevo algumas anotações, a minha intenção, como eu fiz com esse pedaço de papel, né? A minha intenção foi fazer anotações para fazer o vídeo. Então, tudo bem. Mas se eu pegar esse pedaço de papel e começar a escrever assim, desejo a fulano de tal que aconteça isso e ruim, que vá ser atropelado, que caia no abismo, que sofra um acidente, que morra afogado, são exemplos. Eu estaria fazendo magia, escrita. E se o pensamento for forte, acontece. Por isso que a espiritualidade diz, cuidado com seus pensamentos. Tenham pensamentos bons, de amor ao próximo. Porque essas pessoas que fazem isso, algumas ainda têm um final de vida triste, muito triste, né? Porque tudo volta. Eu já contei num vídeo um exemplo, vou contar rapidinho, muito resumido. Uma ex-amiga me pediu para ir num lugar lá no morro, no Andaraí, na época que não tinha tiroteio nem bala perdida. Mas eu fiquei até com medo de ir, mas era amiga e tal, eu queria falar, me consultar, não sei o que, tá bom. E eu ainda não sabia muito bem das coisas, sabia alguma coisa, né? Foi difícil ir subir, sabe? Se eu tivesse cuidado, a gente podia cair lá embaixo. Não sei como é que pode morar fazer um barraco lá num negócio tão perigoso. Oh, meu Deus. Mas enfim, fui lá. Pronto. Resumindo, o cara se vestiu de diabo, ele não era da luz, mas eu escutei ele falar, que na ocasião eu tinha um bom ouvido, escutei ele falar que o que ela estava pedindo é que ia reverter para ela. Ele repetiu 2 vezes, dando chance dela desistir. Ela disse que não, que queria mesmo. E aí, tempos mais tarde, né, meses mais tarde, acho que não chegou nem a 1 ano, aí eu perguntei à irmã dela, cadê a fulana? Não tenho visto, que eu encontrei com a irmã dela na rua, e aí ela me falou que ela estava internada
hospital psiquiátrico. Eu depois fui visitar. Não falei nada para ela, mas talvez ela nem tenha entendido, né? Que aquilo foi o que ela fez. Porque para fazer desavenças numa família que vive feliz, né? E principalmente que ela era de uma religião totalmente diferente disso. E aí tá. Depois ela ficou boa, tomou remédio e ficou boa. Então isso é verdade. Que o que eu estou falando aqui está no ar. Tá, nós somos igual um computador. Formatamos o que dizemos, então fica no ar. Isso é energia. E se eu estou falando com essa, e pensando neste momento, esta pessoa, isso aqui que eu falei agora vai lá. Mas para eu explicar, para vocês eu tenho que falar, né? E eu também não estou desejando mal para ela. Ela fez, errou, tudo bem. Então, pessoas que fazem, muitas vezes, vão lá fazer despachos não sei quantas vezes por ano, né? Fazem para qualquer coisa, qualquer aborrecimento. Olha, elas vão para um lugar, quando falecer, muito ruim. Agora, se a pessoa faz uma vez na vida, não faz mais, foi um deslizezinho, né? Foi só, ou se arrependeu, aí está tudo bem. Mas são essas pessoas que, por qualquer coisa, vão lá e fazem um despacho, né? Na encruzilhada. Mas as coisas estão tão caras, que eu nunca mais vi aqui na rua, indo para lá, na direção, tem um cruzamento de outra rua, então faz um quadrado ali. Então ali tinha pra caramba macumbas. E quando tinha um canteiro aqui, em frente ao prédio, não tem mais, mas colocaram uma super, e eu, não sabendo que não podia mexer, eu tirei tudo com a minha mão mesmo e tudo lá pro chão, pro gari, depois varrer e levar. Eu não sabia que não podia fazer isso. O gari tira, não acontece nada porque é o serviço dele, é diferente, mas eu tirei com raiva que tem que botar nisso aqui e tal, né? Aí a gente até sofre doenças, tem doenças que não era nem para ter, e acaba tendo doenças graves. Então a gente não pode mexer, não pode chutar a macumba dos outros, não pode fazer nada. Pede licença, se passar por cima. Eu uma vez não reparei, pisei, senti uma quentura subir nas minhas pernas, né? Sei lá se hoje eu tenho esses problemas, né? Devido a isso. Eles não perdoam, né? As trevas não perdoam nada. Mesmo que você diga assim, vamos dizer que você xingue os das trevas, você usa esses, você usa aqueles, vocês são uns esses, são aqueles outros, tal. Aí depois você se arrepende, mas eles guardam. Como se diz, o teu está guardado. Dia menos dia eles vão fazer alguma coisa com você. Infelizmente é assim. Tem que ser um ser de muita, muita luz, com muita luz para isso não pegar. Muita luz mesmo. E aqui na Terra tem? Acho que não. Acho que não. E respeitem essas religiões que fazem, né? A vontade do cliente, fazem mal. Respeite. Não sintam raiva, porque Deus permite. Eles têm
permite, né? Por exemplo, muitos estão dizendo, por que é que Deus permite essas guerras que está aí? Deus permite. Lá os humanos não querem, lá o chefão de Israel, o chefão da Ucrânia, o chefão da Rússia, o Haman, o chefão do Haman não querem, então ele deixa. Agora, se for perigoso que eles lancem uma bomba que vai prejudicar outros países, ou dizimar a Terra, né? Aí ele vai interferir através dos extraterrestres, da luz, da Confederação Intergaláctica, que é da luz. Veja bem, eu canso de dizer que federação é uma coisa, confederação é outra. Confederação são os seres que cuidam da gente. Federação, alguns até olham também pela gente. Mas a federação, ela é um conjunto de seres que têm interesses comerciais. Porque há um comércio entre planetas e o planeta Terra. Por exemplo, tem um tal nóbio, né, um mineral chamado isso, que é muito importante, o ouro mesmo, né? Então, um planeta pode estar querendo esse minério e faz um acordo com o governo do país que eles querem, né? Porque às vezes eles utilizam para fazer naves e lá no planeta deles, lá outras coisas, né? Então, Deus também permite a federação, que ela esteja aí, não tem problema. Mas é bom saber a diferença entre federação e confederação, gente. Os missionários verdadeiros que não têm karma, mas estão aqui, são poucos em relação aos outros médiuns, né? São poucos. Eles são o quê? Eles estão ao lado ou são da Confederação Intergaláctica. Estão servindo para a luz. Então, os outros tem grupos da Federação que dão informações muito boas, mas qual é o interesse deles, o que é que eles estão fazendo debaixo dos panos, a gente não sabe, né? Então, é bom ficar alerta, ficar bem alerta. É isso. Vamos estudando aos pouquinhos, porque se eu coloco o vídeo falando sobre... mas eu escrevi algo mais aqui. Tem mais um pedacinho aqui que eu esqueci. Então, senhores, logo uma magia negativa será anulada, revertida ou desativada pelo mago, né? Pessoas que lidam apenas com mistérios de grau médio ou menor não são magos na acepção desse nome. Magos lidam com valores divinos, comuns a toda a criação divina, encontrados em todos os quadrantes dos muitos universos de Deus. Então, vamos dizer que tem um mago aqui que faz, né? Aqui na Terra. Quando ele, assim, encarnado, um mago encarnado assim, ele faz as suas magias aí, até por bem. Aí ele morre. Porque ele está no corpo material, ele morre, sai do corpo, e ele pode ir, se Deus o permitir, ele pode ir para um outro planeta e ele falar a magia
lá no planeta onde ele for. É isso que ele quer dizer, ó. Todos os quadrantes dos muitos universos. Aqui ele é mago em todos os quadrantes da Terra, do planeta Terra. Ele não perde, ele não perde isso. O espírito dele, a mente superior, conserva essa sabedoria e ação, né? Prática. É sabedoria isso. Como eu expliquei antes, né? A gente só escrever num pedacinho de papel, eu quero que fulano né? Quero que fulano se mude dali. Veja como as coisas atuam na gente. E às vezes a gente mesmo estando do lado da luz, às vezes acontece. Mas é preciso ter conhecimento para se defender. Eu moro no primeiro andar e tenho direito a um quintalzinho. Então tem prédio, né? Tem prédios ao redor. E com o passar do tempo, Não, eu vou contar, tem que contar primeiro o que eu senti, para depois contar o resto, certo? Eu comecei a sentir uma vontade mais forte de sair daqui. Eu dizia, eu vou para onde? Por que eu estou sentindo vontade de sair daqui, de me mudar? Eu estou bem aqui, tenho meus gatinhos, ficam ali. Mas aquilo era muito forte. Aí, um belo dia, uma mulher que estava passando na rua com o marido me abordou, dizendo para mim, para eu vender aqui o meu apartamento com o quintal, porque ela queria isso para as filhas dela. E descobri que ela, então, pelo que ela falou, que ela ficava me vendo de lá, e a goiabeira, ela até... Como é que eu ia subir na goiabeira para pegar a goiaba, né? Ela estava muito alta. Agora foi até cortada, agora espero aproveitar os frutos que ela der novamente, porque ela agora vai começar a brotar, ficou mais baixa. Não muito baixa não, mas os galhos vão cair. Espero que sim. Então ela ficava olhando com aquela inveja toda. Eu não sei se a mulher fez alguma macumba para mim. Eu não sei, porque a vontade era tão forte, mas era tão forte que eu fiquei assim, meu Deus, mas eu não estou querendo mudar daqui. Porque... Aí, então o que é que eu fiz? Eu comprei uma figa branca, né, deste tamanho assim. Coloquei virada para lá, para o prédio, bem assim para ela, quando chegasse na janela, ver. Não sei se aquilo faz efeito ou não faz, mas é o tal negócio. Eu olhei para aquilo e falei assim para ela, né? Não vou lembrar o que é que eu falei, não sei se eu mandei de volta o que ela estava desejando, eu não lembro, né? Isso aqui já foi... Bota ano nisso. Só estou contando como exemplo verdadeiro, né? Aí depois eu passei a não sentir mais nada. Eu sei que depois que fiz isso, depois de um certo tempo, eu os encontrei de novo e ela ficou assim, abaixou quando me viu do outro lado da rua, eu acho que o negócio foi de volta, gente, porque eu nem sabia, hein, dessas coisas que eu estou dizendo para você naquela época, né? Aí com o tempo aí já foi sabendo alguma coisa, então eu acho que ela sentiu, né, o que eu falei, Então isso é uma prova que o que a gente fala, pede às vezes, eu não sabia nem que tinha que evocar, fazer nada disso eu sabia. Então é bom a pessoa saber das coisas. Muita gente fica só limitada ali. Não, eu só quero
ler o Evangelho. Não, eu só gosto de ler livros espíritas. Outros, do Kardec. Eu só gosto de ler a Bíblia. Eu só gosto de... Não, tem que ver tudo, ler tudo, porque é tudo um conjunto. Entende? Faz parte da espiritualidade, tudo. Então, aí ficam só naquela ideia, naquela monoideia. Aí, quando falece, vai estranhar. Vai ver que tem outras coisas e que ele ficou atrasado porque não quis saber, teve a oportunidade de tomar conhecimento, né, mais profundo de outras coisas e desprezou isso. E aí atrasou a própria evolução. Atrasa, né? Porque não quer saber, não quer. Ai, gente, então é isso. Bom, então vou ficar por aqui. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.